O verdadeiro dom de línguas versus o falso dom de línguas, parte 2. Línguas dos anjos, a distorção de 1 Coríntios 13 e a manipulação moderna. Texto base, 1 Coríntios 13, 1, 1 Coríntios 14, 6, 9. Na primeira parte vimos algo muito claro nas Escrituras. O verdadeiro dom de línguas era idiomas humanos reais, compreensíveis, usados para proclamar o Evangelho, dados como sinal apostólico. Mas então surge uma pergunta comum nos movimentos pentecostais e carismáticos. E as línguas dos anjos? Muitos dizem, não precisamos entender, é uma língua celestial. Mas a pergunta que precisamos fazer é, a Bíblia realmente ensina isso? Ou será que estamos diante de uma interpretação forçada, usada para justificar um fenômeno que não é bíblico? Hoje vamos examinar isso profundamente. O texto mais usado para defender as línguas celestiais. O argumento quase sempre vem de 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como símbolo que retinha. Muitos pegam apenas essa frase e dizem, está vendo? Existem línguas de anjos. Mas isso ignora completamente o contexto. Paulo não está ensinando sobre dons aqui. Ele está usando hipérbole. Paulo está usando exagero retórico. Observe como o próprio capítulo continua. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Pergunta. Alguém conhece todos os mistérios? Não. Verso 2 continua. Ainda que eu tenha fé para transportar montes. Pergunta. Alguém literalmente move montanhas? Não. Verso 3. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado. Paulo está construindo exemplos extremos para enfatizar uma verdade. Sem amor, qualquer dom é vazio. Portanto, línguas dos anjos faz parte desse exagero retórico. Não é uma doutrina. A Bíblia nunca mostra anjo falando línguas desconhecidas. Isso é algo muito revelador. Sempre que anjos aparecem na Bíblia, eles falam línguas humanas compreensíveis. Exemplos. O anjo falou com Abraão, Daniel, Maria, José, Zacarias, os pastores, João em Apocalipse. E em todos os casos, a mensagem foi entendida. Nunca houve sons incompreensíveis, sílabas repetidas, linguagem estática. Portanto, a ideia de uma língua angelical mística não existe nas Escrituras. O teste bíblico da linguagem. Paulo dá um teste simples em 1 Coríntios 14, versos 7 e 8. Se a flauta ou a harpa não derem sons distintos, como se reconhecerá o que se toca? Verso 9. Se com a língua não proferirdes palavra inteligível, como se entenderá o que se diz? Paulo está dizendo algo direto. A linguagem deve ser comunicar significado. Se não comunica, é inútil. O que acontece nas reuniões modernas? Agora compare isso com muitas reuniões modernas. O que vemos? Multidões falando ao mesmo tempo, frases repetidas, sons sem significado, ausência de interpretação, emoção coletiva. Mas Paulo diz claramente, 1 Coríntios 14, 27, falem 2 ou no máximo 3 e haja intérprete. Verso 33, Deus não é Deus de confusão. O que muitos chamam de mover do Espírito contradiz diretamente a ordem bíblica. O que a ciência descobriu sobre a glossolalia? Estudos linguísticos foram feitos sobre esse fenômeno. Especialistas analisaram gravações de línguas. A conclusão foi surpreendente. Esses sons não possuem estrutura linguística. Eles não têm gramática, sintaxe, vocabulário consistente. Ou seja, não são idiomas. São padrões vocais emocionais. Isso explica por que pessoas conseguem aprender rapidamente. Muitas igrejas literalmente ensinam as pessoas a falar em línguas. Mas pense nisso. Se um dom espiritual precisa ser ensinado, não é dom. O perigo do engano espiritual. O problema não é apenas teológico, é espiritual. Quando alguém aprende que uma experiência emocional é prova da presença de Deus, algo terrível acontece. A pessoa passa a confiar na experiência e não na palavra. Então surgem outras práticas, revelações, profecias modernas, visões, sonhos. Deus mandou dizer.
e a autoridade das Escrituras é lentamente substituída. Isso é exatamente o que aconteceu em muitos movimentos religiosos. O verdadeiro sinal do Espírito Santo. A Bíblia nunca diz que a evidência do Espírito é falar em línguas. Nunca. O verdadeiro sinal é a transformação espiritual. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade e domínio próprio. Perceba, o Espírito produz caráter santo, não espetáculo. A pergunta que precisa ser feita: você pode falar sons espirituais, mas a pergunta é: você foi regenerado? Você odeia o pecado? Você ama a verdade da palavra? Você confia somente em Cristo para a sua salvação? Porque no último dia, Cristo não perguntará: você falou em línguas? Ele perguntará: eu te conheço? Alerta final. Há milhares de pessoas sinceras, presas em sistemas religiosos que substituíram o Evangelho por experiências. Mas sinceridade não salva, somente Cristo salva. E o verdadeiro Espírito Santo nunca leva alguém a abandonar a Escritura. Ele sempre conduz para a verdade, o arrependimento, o Evangelho, a glória de Cristo. Se você está preso em um sistema que valoriza manifestações mais do que a palavra de Deus, hoje é o dia de voltar para as Escrituras. Abandone o engano, examine tudo pela Bíblia, arrependa-se, creia no verdadeiro Evangelho, encontre a verdadeira obra do Espírito, coração transformado que vive para Cristo.